Em 1883, o vulcão Krakatoa explodiu na Indonésia, no que foi considerada a segunda erupção vulcânica mais mortal da história. E aí, 85 anos depois, Hollywood foi fazer um filme sobre isso. O subgênero de filmes de desastre parece ser uma coisa que vai e volta na história do cinema. Hoje em dia a gente lembra muito deles por causa da leva de filmes do Roland Emmerich e semelhantes que surgiu ali nos anos 90 e 2000. Mas é um gênero que é muito mais antigo do que parece. Eu não tenho muita familiaridade com ele, mas pelo que eu vi, o primeiro filme de desastre foi lançado nos anos 30, mas ele foi muito popular também nos anos 70, com vários filmes épicos de aventura, sobre navios afundando, ou desastres naturais, ou apocalipse, terra explodindo. Mas esses filmes foram um fenômeno. Geralmente tinham elencos enormes, cheios de nomes conhecidos, efeitos grandiosos e um nome com uma palavra só que resumia bem qual era a razão de ser do filme. Terremoto, avalanche, meteoro. É simples e eficaz. Inclusive, enquanto eu pesquisava sobre esse gênero, eu abri uma caixa de Pandora que me fez colocar vários desses filmes na minha watchlist. Então, eu sou Oswaldo Marque, esse é o Projeto Watchlist, e hoje a gente vai falar de um dos primeiros dessa leva, de filmes de desastres naturais dos anos 60 e 70, que foi o Krakatoa East of Java, que aqui no Brasil veio como Krakatoa, o Inferno de Java, que é um título melhor do que o original, porque o título original é famoso por estar errado geograficamente. Krakatoa, o vulcão, fica na verdade a oeste da ilha de Java, não a leste, mas os produtores deixaram leste do jeito que estava, porque eles acharam que, sei lá, no meio da Guerra Fria, leste era mais assustador pro público americano, talvez? Era um que eu nem lembrava que estava na minha watchlist, e eu julguei quando saiu que eu coloquei ele depois que eu assisti o Destino de Poseidon, porque são filmes ali da mesma leva. Mas depois eu descobri que foi por causa de uma review que o diretor Sean Baker fez no Letterboxd comentando a técnica de fotografia usada nesse filme. Isso porque o filme usou a técnica do Cinerama. Foi uma técnica usada nos anos 50 e 60, que era tipo um IMAX de 50 anos atrás. Os filmes eram exibidos por 3 projetores ao mesmo tempo em uma tela muito grande e muito curvada, dando essa sensação de imersão ali pra galera que tá no cinema. Krakatoa não foi filmado nesse formato, ele foi filmado em 70mm Panavision, mas depois ele foi convertido e exibido no Cinerama, que é um estilo bem visível nos créditos iniciais do filme, que tem uma montagem dividindo a tela em 3 ali. Cada parte dessa seria de um projetor. Tudo isso era pra fazer uma experiência imersiva e o próprio pôster do filme tava vendendo ele desse jeito. Vamos parar pra dar uma analisada no que tá acontecendo aqui. Já começa com um grande "O novo Cinerama joga você no dia que sacudiu a Terra". E aí ali embaixo tem os atrativos. Você cai na boca do vulcão. Quem? Eu? Você é engolido pela terrível tsunami. Isso não tá me parecendo muito divertido. Você procura desesperadamente pelas crianças desaparecidas. Oh não. Cadê ela? Você corre de um rio de lava. Pelo menos de uma eu escapei. Mas pera, eu acho que isso não tá no filme. E aí lá embaixo tem: você está com caçadores de tesouros e buscadores de amor juntos em uma aventura fantástica. Aventura fantástica? Brother, tu me tacou num vulcão, tu me tacou uma tsunami na cara, tu sumiu com as crianças. Isso não tá me parecendo uma aventura muito fantástica, não. Talvez por isso o filme não tenha sido um sucesso tão grande de bilheteria. A galera ficou intimidada com toda essa responsabilidade. Mas ok, chega de piada, vamos falar do filme. Ele não é um filme sobre a explosão do Krakatoa especificamente, não explora muito por que isso aconteceu nem nada. A trama principal, na real, é uma equipe de caçadores de tesouro que foi reunida pelo protagonista, o Capitão Hanson, para encontrar um navio naufragado ali na região que tem um carregamento de pérolas muito valioso. E no meio dessa aventura explode o vulcão e eles entram nessa situação mortal. O perigo do vulcão é estabelecido desde o começo. O filme abre com uma cena legalzinha ali de 2 garotos olhando o vulcão lançando fumaça por umas lunetas de madeira. Tem uma escolinha religiosa e as freiras estão cantando, tentando distrair e acalmar as crianças, enquanto tem vários sons de explosão rolando de fundo, vindo do vulcão. Fica um clima de perdição apocalíptico ali que eu acho que funciona. Mas eu acho que o filme não sustenta muito esse clima, isso porque ele é muito longo, tem 2 horas e 10 de duração, e porque ele tem muito conflito de tom aqui. E isso tem um motivo, na real. O filme teve uma produção esquisita, ele é um caso peculiar, no qual as cenas de efeitos especiais começaram a ser gravadas muito antes do resto do filme estar pronto, antes mesmo de ter um roteiro pronto. Então acabou que muitas cenas de efeitos tiveram que ser encaixadas no filme depois. E no meio desse processo, o produtor principal desistiu do filme e teve que entrar outro produtor no lugar para substituir ele, e aí parece que foi um caso de ideias diferentes entrando em conflito ali. Porque o filme não sabe se ele quer ser um filme
filme de aventura mais leve, ou quer ter um clima mais pesado, ou vai ser um drama mais carregado, ou vai ter umas cenas de comédia no meio. Tem cenas muito tensas e atmosféricas, tipo o navio andando no meio de uma fumaceira laranja, sem dar pra ver nada, sem saber onde eles estão, até o tempo abrir e revelar o Krakatoa ali na frente deles, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo tem umas cenas muito deslocadas, tipo um número musical enorme que acontece no começo. Tem esse casal de personagem secundário que a mulher é cantora e ela canta uma música inteira enquanto faz um tipo de striptease ali que é muito desnecessário. E a cena termina com os dois pulando na cama juntos e cortando pra uns planos de maquinário do navio ali que tem um movimento sugestivo de transa, parece coisa de filme de comédia. Aí depois o personagem do cara bêbado, que é o cara do casal do musical aqui, fica loucaço, tem um pesadelo e ataca uma das japonesas do barco. Pra punir o maluco, eles metem ele num caixote de madeira e erguem no convés pro cara ficar fritando no sol, o que é meio bizarro porque o filme tem uma classificação etária bem baixa e na maior parte do tempo parece que ele quer ser um tipo de aventura inofensiva pra família, mas ao mesmo tempo ele tem essas cenas meio bizarras ali. E o curioso é que o maluco fica sendo torturado lá nesse troço, mas quando ele sai, ele tá novo. Não tem uma queimadura de sol, não tem nada, o cara parece que nem saiu do quarto. Mas enfim, acho que pela própria história de produção dá pra sacar que o foco aqui foram os efeitos e não o roteiro. E nisso, realmente, o filme é muito bem feito, muito divertido. Tem praticamente dois tipos de efeitos aqui. Tem os efeitos de miniatura, que são presentes no filme todo pra mostrar barco, vulcão, vila pequena nas ilhas, todo tipo de coisa. Ou tem os mats, ou os matings, depende da pronúncia, sei lá, que são os planos que usam a sobreposição para integrar esses efeitos de miniatura junto com uma gravação dos atores. É aquela sensação de tela verde anos 60 que rola aqui. Tem uns planos que são mais convincentes do que outros, mas até esses que são bem óbvios que é um fundo falso, dá pra relevar e eu acho que funcionam bem aqui. Inclusive, esse filme é meio esquecido hoje em dia, mas na época ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhores efeitos, porque realmente todo o trabalho de miniatura dele é muito impressionante. Tem todas as cenas enormes de ação, com um tsunami destruindo a cidadezinha, com fogo caindo no barco, com um balão atravessando montanha. É todo um trabalho de miniatura que é muito convincente. O filme foi dirigido por um Bernard Kowalski, que não fez muitos filmes, acho que ele foi um cara que trabalhou bem mais dirigindo episódios de séries de TV, mas como as cenas de efeitos foram todas rodadas antes, quem dirigiu essas cenas foi um dos coordenadores de efeitos, Eugene Laurier, que é lembrado como diretor e efeitista do Monstro do Mar, um dos primeiros filmes de monstros gigantes ali nos anos 50. Ele também tem uma ponta no filme interpretando um cuidador de farol que vê o Krakatoa explodindo, então acho isso legal. O Laurier foi responsável por encontrar e modificar o barco real que foi usado nas filmagens e também por fazer as réplicas miniaturas que são usadas ao longo do filme. São cenas muito boas que têm um uso legal ali da fumaça do vulcão para criar uma atmosfera e ajudar a disfarçar a miniatura, e tem alguns momentos chaves aqui com o barco que são muito bons, quando ele tá atravessando uma área estreita no meio de uma chuva de fogo, o final do filme com a onda de tsunami acertando o barco e as cidadezinhas, tem vários planos dele sendo jogado pelas ondas que é aquilo, né? É efeito prático, tem realmente um barquinho, tem realmente ondas geradas artificialmente num tanque de água enorme. Isso tudo faz a diferença. É tangível, faz a gente se importar mais com o que tá acontecendo. Os tsunamis quebrando as vilas eu acho ótimo, e o curioso é que eu achei exagerado porque eles colocam umas ondas enormes, mas lendo sobre o evento histórico do Krakatoa, eu vi que o bagulho em 1883 foi tão bolado que realmente tiveram umas ilhas atingidas por ondas de 30 a 40 metros de altura. Então esse final do filme é assustadoramente fiel ao evento real. Outro efeito que chama a atenção são as explosões de vulcão. As explosões são muito boas, realmente tem uma miniatura do Krakatoa construída ali que tem níveis diferentes de erupção, até a própria montanha parecer explodir no final, virar um inferno de fogo ali. A ilha é destruída e vira um monte de fumaça, o que de novo parece um exagero, mas de acordo com os relatos foi o que rolou no evento histórico. E tem vários planos detalhes também de lava e de fogo que eu acho que funcionam muito bem. Então pra mim esse é o grande destaque do filme, os planos de efeitos especiais muito bem feitos, mas eu também não vou tirar o mérito do Bernard Kowalski, já que o resto do filme tem umas coisas interessantes na direção. Tem uns cortes espertinhos, tipo o raccord no começo que vai da fumaça do vulcão pra fumaça da chaminé do navio. Tem essas cenas no começo que me deram uma vibe meio Titanic do James Cameron, que vai mostrando todo o barco pra gente, estabelecendo os lugares diferentes e como funciona a operação da galera ali. Tem uns planos criativos que eu imagino que pra fazer nos anos 60 eles devem ter que ter montado algum equipamento diferenciado ali, tipo o plano de dentro do balde d'água ou os planos que são fixos no caixote de madeira que tá sendo erguido ali. Então de tudo que eu falei agora, dá pra ver que a parte técnica do filme é boa, vale a pena conferir por isso, mas igual eu disse, a trama principal é da galera caçando tesouro e isso eu acho que pode ficar um pouco arrastado.
O filme apresenta um monte de personagem diferente, muito rápido, o que faz sentido porque esses filmes de desastres antigos geralmente tinham um elenco grandioso, mas aqui, especificamente, acho que muitos deles ficam meio perdidos, e depois de um tempo eles cumprem a função deles na trama e o filme não sabe mais o que fazer com eles. Tem os dois italianos, que são pai e filho e que tem um balão. O filho, inclusive, é o ator Sal Mineo, que já tinha sido indicado para 2 Oscars quando fez esse. A relevância deles vai mais pro final, quando eles voam o balão ali no mar e conseguem encontrar de cima o barco naufragado. Só que aí o balão dá ruim e tem uma cena bem longa e meio aleatória do balão voando desgovernado por aí, batendo nas montanhas. Acaba com o balão entrando no Krakatoa ativo, cuspindo fogo ali, e os personagens têm que jogar peso fora rápido para não cair ali dentro e morrer. É uma cena boa, ela é tensa, tem bons efeitos, tem um bom visual, mas ela também é meio firula, né? Porque os dois personagens sobrevivem e voltam pro barco como se nada tivesse acontecido. Acho que é uma cena que tá lá só pelo espetáculo mesmo. É inútil, mas eu acho ela de boa. Tem um quarteto de mergulhadoras japonesas que estão lá pra ajudar a recuperar os objetos do naufrágio, mas elas são bem inúteis pra trama. A principal delas é interpretada por uma atriz chamada Jackie Chan. Eu não vou nem fazer piada com isso, é muito óbvia. Ela parece que vai ter uma subtrama de romance com o italiano jovem, mas na metade do filme ela morre igual bosta, com uma pedra em chamas caindo na cabeça dela em uma cena com uma montagem muito esquisita, estilo filme de monstro gigante anos 50. Tem um cientista britânico que tá indo no rolê pela ciência, levando um troço que é uma câmera de metal, que é submergida com ele dentro para analisar o que tá rolando lá debaixo da água. E ele é claustrofóbico, o que é relevante porque quando inevitavelmente dá ruim nesse negócio, ele desmaia lá dentro. Mas eventualmente conseguem puxar ele de volta e ele sobrevive ao filme. É um personagem bem estabelecido, ele tá sempre fazendo anotações dos eventos bizarros que estão rolando, o quarto dele tem um visual legal, com ilustrações científicas na parede, livro espalhado pra todo lado. Mas eu acho que ele acaba sendo meio inútil, porque a maior contribuição científica dele é virar no começo e falar: galera, acho que o vulcão tá entrando em erupção. Cê jura, cientista? Porra, o que foi que te indicou isso? Tem os personagens preferidos de todo mundo, que eu já mencionei, que é o mergulhador profissional que tá se entupindo de ópio e morrendo por causa disso, e a mulher cantora dele. O mergulhador parece muito o tipo de personagem secundário que sempre tem o mesmo arco de redenção nesse tipo de filme. É o veterano que tá querendo fazer uma última missão pra provar que ele ainda tem o que é necessário. Espero que ele seja tipo aquele piloto da Múmia, ou aquele piloto do Independence Day, o cara que se sacrifica no final pra salvar os outros. Mas na real ele faz o mergulho dele, dá uma desmaiada ali, mas consegue voltar pro barco de boa. Tu pensa que com um elenco grande desses, o filme vai fazer uma coisa do tipo O Destino de Poseidon, que os personagens vão entrar nessa aventura e vão morrendo aos poucos ao longo do filme, e assim cada um tem o seu momento de brilhar ali, tem uma cena impactante. Mas esse filme faz uma estrutura diferente que eu acho pior. Ele deixa todo mundo vivo até os últimos 10 minutos do filme, que é quando o grupo discorda do que fazer pra escapar dessa tsunami. Capitão Hanson quer tentar ir no embalo com o barco, pegar um jacaré na onda ali, mas o mergulhador do ópio quer pegar uma canoa e ir pra uma ilha mais próxima onde ele acha que vai estar mais seguro. Eles fazem isso e o tsunami mata toda a galera que foi pegar a porra da canoa. O mergulhador e mulher ainda tem uma cena sendo atingidos, que dá uma finalidade pra eles ali, mas outros personagens, tipo o pai italiano e as mergulhadoras japonesas, só desaparecem do filme e morrem off-camera, o que eu acho meio merda assim, com personagens que a gente acompanhou por 2 horas. Capitão Hanson foi interpretado pelo Maximilian Schell, que já tinha vencido um Oscar e depois nos anos 70 foi indicado para mais 2. Ele é um personagem meio genérico, mas é bem estabelecido. É a figura do capitão racional, justo ali. Mas isso mais pro final, porque na construção do filme todo eu achei que ele tem uns momentos meio burros ali. Eu acho bizarro que no começo eles veem o mar explodindo e ninguém tem reação, ninguém fala nada sobre. Todo mundo age como se fosse a coisa mais comum. Nossa, o mar é doido, né? Faz essas coisas. E aí depois eles escutam um barulho agudo, misterioso, bizarro, que não é de lugar nenhum que eles consigam perceber. Eles passam por uma onda de calor intensa, que aliás é muito bem estabelecida pela fotografia, que coloca uma coisa muito quente, um laranja fortíssimo ali. E eles veem um mar cheio de peixe morto, e o capitão o tempo todo só ignora tudo isso que tá rolando. Boa parte do desenvolvimento nessa trama, o capitão na real parece que tá mais interessado nas fofocas e nos dramas que estão rolando no barco, do que em realmente conduzir essa viagem. Quem tá carregando esse navio nas costas o tempo todo é o primeiro imediato, que é esse cara mais velho que tá sempre ali no comando.
Tem também a personagem da amante do capitão. A história dela é mais complexa e a gente vai descobrindo aos poucos em um diálogo muito bem atuado que ela tem com o capitão ali, mas basicamente ela deixou o marido abusivo dela pra ficar com o capitão Hanson, mas nisso ela perdeu a guarda do filho. O navio do marido abusivo naufragou e ela não sabe se o filho morreu ou não, então toda essa busca pelas pérolas que eles estão fazendo também tem esse motivo oculto de procurar o filho da mulher. Aparentemente ela também ficou um tempo em um sanatório no passado, internada, o que gera um conflito entre os personagens no começo que começam a questionar se esse estoque de pérolas existe mesmo ou é invenção dela. Mas o capitão desconversa isso e esse conflito nunca mais aparece de novo. Para completar os personagens e subtramas dessa jornada, tem os prisioneiros também. No começo do filme, o governo obriga o capitão a transportar 30 prisioneiros no barco dele. Um dos prisioneiros é um cara chamado Danzig, que é conhecido pelo capitão, fica implícito que ele foi parte da tripulação dele no passado, e ele permite que o Danzig fique solto no barco, tendo mais liberdade do que os outros presos. Quem diria que o capitão Hanson era fã de Misfits? Esse é outro personagem que eu tive uma impressão errada, porque eu achei que ele fosse ser esse personagem que é apresentado como um cara meio do mal, mas que no final faz a coisa certa. Mas na verdade ele só tá lá pra causar mais conflito. O Danzig consegue liderar um motim e os prisioneiros tomam o barco enquanto o capitão tá mergulhando, procurando as pérolas. Quando o capitão volta, é uma situação dele sozinho contra 30 ali, que é bem facilmente resolvida na real. Uma erupção do Krakatoa distrai o Danzig, então o capitão nocauteia ele, assim como aconteceu com o Danzig dos Misfits quando ele foi comprar briga com o cara da banda de abertura num vídeo famoso. E depois o capitão usa uma mangueira para jogar os 30 prisioneiros para fora do barco na base da água em alta pressão ali. Eu achei meio forçado que o cara conseguiu derrubar 30 malucos assim, e acabou sendo uma subtrama bem inútil também, porque nenhum desses prisioneiros aparece de novo, eles só vão nadando para fora do filme. Tudo isso me pareceu ser filler e não tem muito propósito no filme. Mas acaba que boa parte do que acaba arrastando essa trama são as várias cenas de diálogos, que são basicamente combinações diferentes entre todos esses personagens, que estabelecem habilidades, motivações e o passado diferente de cada um deles, mas que infelizmente nem sempre são muito úteis ou relevantes para a trama. Como eu disse, tem muito personagem para pouco propósito aqui. O que acontece no final vocês já sabem, é a segunda erupção vulcânica mais mortal da história, o último ato são os personagens tentando sobreviver e a galera que fica no barco consegue. Mas a trama do tesouro também tem a sua conclusão. Acontece que no barco naufragado não tinha nada, eles acharam um cofre, mas nesse cofre tinha só um diário intacto de água, que diz que o filho da mulher estava lá na escolinha religiosa do começo do filme, quem lembra dela? Eles vão atrás dessa escolinha então, descobrem que ela tá pegando fogo e ela foi evacuada em outro barco. Mas eles finalmente encontram esse barco e conseguem resgatar todo mundo que tava ali. O filho da mulher mesmo é um personagem genérico que eu nem lembro se tem fala ou não, ele só existe para ser resgatado. Tem esse reencontro dela com o filho, mas eu sinceramente não me importava nem um pouco com essa trama. Eu tava muito mais interessado na trama da pérola, da caçada ao tesouro, que eu queria saber se era real ou não. E o que acontece é que a criança tá com o baúzinho ali com as pérolas que era do pai dele. E aí o capitão só pega as pérolas do menino e distribui pra galera como pagamento. O que na real é meio escroto e ilegal, porque ele meio que só roubou as pérolas do menino, né? Mas até aí a gente sabe que esse filme existe pra ver vulcão explodindo, ele não tem um roteiro tão bem desenvolvido assim. A conclusão que eu chego é que o filme não é ruim. Ele é divertido e vale a pena ver só pelos efeitos especiais, que valem a pena. Ainda mais se você, igual eu, gosta de efeitos de miniaturas que eram muito feitos nesses filmes antigos. Eu acho isso do caralho, então eu me amarrei nessa parte. Mas ele é bem arrastado e tem muito personagem inútil que recebe foco demais. Então tem esse problema também. Tendo dito isso, eu tô animado pra quando saírem mais filmes de desastres clássicos aqui no canal. É uma coisa que eu acho que inevitavelmente vai acontecer e é um gênero que eu gostaria de me aprofundar mais. Mas tendo dito isso, vamos sortear logo o próximo filme, que eu espero que continue nessas bagaceiras de desastre, ação e tudo mais, né? Vamos lá. E temos um faroeste, Pale Rider com Clint Eastwood. Eu tava esperando que fosse sair um faroeste em algum momento aqui também, dirigido estrelando Clint Eastwood pelo visto, e vambora, acho que vai ser maneiro.